Olá, pessoal! Começando mais um 45 minutos. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com Fred Figueroa e com Cauê Diniz, nesse programa que tem a direção do nosso querido João Trigueiro. E hoje a gente vai fazer um programa que ele se fez necessário, se faz necessário, né, a partir de movimentações distintas, mas encadeadas, né, e que, nos leva a quase que uma obrigação de trazer esse assunto aqui para dentro da nossa programação. Ao longo dos últimos dias, a partir de um perfil anônimo, criado no Instagram, com um único post, e a partir desse único post, surgiu uma denúncia contra dirigentes do esporte, né. E houve também, a partir daí, uma aceleração em relação à cobrança que a imprensa deveria dar para o caso. De certa forma, alguns colegas jornalistas foram até pressionados, assim, pela audiência, pelo próprio público, para virem a público, né, e de certa forma se posicionarem. Talvez, mais do que se posicionarem, o que, a pressão, a cobrança, né, da audiência, trazia, na verdade, à tona, era a necessidade de uma validação de tudo aquilo que estava vindo à tona, para que, com o carimbo, o selo da imprensa, enquanto quarto poder, aquela denúncia pudesse se materializar, de alguma forma, em algo concreto. E aí, Fred, chegamos até aqui, onde estamos agora, né, reunidos aqui no nosso estúdio, para tratar de um tema absolutamente delicado, porque se trata de uma denúncia, né, que envolve aí, valores indo, valores vindo, envolve algo que é muito maior do que a rotina, o cotidiano da cobertura do jornalismo, principalmente se a gente falar do jornalismo esportivo. É algo que demanda o acompanhamento, né, de, outras figuras do aparato estatal, né, de outras estruturas, né, do funcionamento mesmo do nosso Estado, que não necessariamente, nem é lógico que um jornalista esportivo venha a ter. Porque quando a gente salta do campo esportivo para o campo jurídico, a gente passa a precisar adotar outros tipos de posturas e incluir, Fred, etapas, né, no nosso trabalho que demandam mais do que habilidades, mais do que hábito, demanda você ter fontes, né, como eu falei, na polícia, no Ministério Público, demanda, de certa forma, você, ter uma estrutura, até pensando em empresa, né, Claro, que vá para além da redação. claro. Como eu falei, no NE45 a gente, consegue fazer a cobertura cotidiana do jornalismo esportivo aqui da nossa região. Então, para fazer esse tipo de cobertura, demanda mais até, Fred, do que você ter uma estrutura de redação, né, do fazer ali o cotidiano da cobertura jornalística. Então acho que aqui nesse programa a gente vai acabar até falando mais sobre papel da imprensa, do cotidiano, dos bastidores do jornalismo, do que do caso propriamente dito, Fred. Eu acho que isso fala muito sobre como nós enxergamos a responsabilidade do fazer jornalismo, né. É isso, Celso. É é um tema que tem outras questões orbitando ao redor dele, e essas outras questões ainda apresentam camadas em que você tem que ter muito cuidado
para entrar em uma, para aprofundar em outra. E a gente tem plena consciência que algumas pessoas chegam nesse vídeo com a expectativa de que a gente amplifique o alcance da denúncia. Porque no final das contas, o que a maioria das pessoas que estão cobrando muito do papel do jornalismo investigativo, dos veículos de comunicação, dos jornalistas, elas não estão preocupadas exatamente com a qualidade do jornalismo que é feito no Recife. E deveriam estar. Existem motivos claros, palpáveis, para se colocar em xeque a qualidade do jornalismo que é feito hoje no Recife, no Brasil, tá? Mas o que elas realmente querem é que esse jornalismo não seja da qualidade ideal e que ele seja oportunista para surfar uma onda de claro poder De de engajamento. engajamento para amplificar uma denúncia e o termo que você já usou, que para mim é até mais forte do que amplificar. Porque hoje em dia as redes sociais e os perfis anônimos já conseguem amplificar, mas validar, tá? Uma reportagem no Globo Esporte, uma reportagem no Jornal do Comércio, no Diário de Pernambuco, um programa nosso detalhando o que aconteceu, trazendo tudo que está na denúncia, lendo a denúncia, lendo as conversas do WhatsApp que estão colocadas ali, citando o nome das empresas, o nome das pessoas. E mesmo que a gente faça os questionamentos de que não existem todos os elos, mesmo que a gente fizesse isso tudo, parte do estrago estava feito. Isso. Na hora que a gente chega aqui, que a gente lê a denúncia, uma denúncia anônima, tá? Que, ok, foi postada no Instagram e também, desde o dia 15 de outubro, foi levada ao Ministério Público, tá? Que está com o caso, e depois a gente fala sobre o Ministério Público. Se a gente traz um programa dessa forma, como muitos sonham, esperam, querem, pressionam para que isso aconteça, porque, repito, essa pressão não é exatamente para que o jornalismo da melhor qualidade, para que o jornalismo correto, investigativo, Ético. opinativo seja feito. O que realmente querem é a sede da validação, da amplificação e de dar um norte aos olhos do que cada um enxerga nesse Até caso. porque, Fred, talvez se tivesse até essa apuração já aprofundada em paralelo e que se trouxesse aqui uma inocência das pessoas que estão sendo citadas, talvez estaríamos nós sendo invalidados e colocando em xeque. Exatamente. Porque não era a resposta que o público maior, sedento por uma resposta, não estaria escutando o que provavelmente gostaria de escutar. Isso. E existem vários casos, isso é muito importante ser dito. Existem vários casos na história do jornalismo em que a conclusão final de um inquérito não não Confirma. confirma a expectativa da sociedade, Isso. tá? E o estrago, o dano já foi feito, tá? Eh, a gente tem aqui no Recife o caso dos combeiros, da morte de Tarsila e Maria Eduarda, um caso clássico de um crime em Pernambuco, tá? Em que a sociedade estabeleceu que existem grandes culpados, que são muito ricos e nada, nenhuma reportagem, nenhuma decisão judicial, Investigações. nenhuma investigação que não leve a esse roteiro, por exemplo, ela foi aceita e foi Foi abraçado, E recebida exatamente. olhe que era uma desde época então. onde o jornalismo pulsava de uma Pulsava e tinha muito mais maneira. poder, tá? E só tô dando um exemplo, tá? De que realmente, às vezes, eh, existe uma expectativa não pela investigação em si, por tudo, mas por um determinado resultado, como o Caio falou. Voltando um pouco, Celso, a essa construção que a gente está fazendo,
eu acompanhei nas redes sociais muita pressão. Eu diria que os jornalistas da Globo foram os mais pressionados, tá? Por algumas razões. Desde comunicações internas em grupos políticos que sabem que sim, a Globo está investigando esse caso, que sabe que sim, a Globo já tinha acesso a esses documentos antes deles serem publicados, e não foi só a Globo, tá? Outros veículos também receberam esses conteúdos, direta ou indiretamente. Esse assunto já existia. E essas próprias pessoas que estão falando isso também já sabiam que cá entre nós esse assunto está circulando em WhatsApp há mais tempo, Isso. tá? Eu diria que a pressão é mais direta em jornalistas ali da Globo, pelo alcance da Globo e por isso, tá? Por saber que foi entregue o material e que existe uma apuração em curso, tá? Então, nessa pressão, há uma cobrança pelo jornalismo de qualidade, pelo jornalismo investigativo. E às vezes marcam a gente, marcam outros jornalistas, e há esse debate. E eu também vi no meio desse debate alguns jornalistas dizendo que não, que a imprensa, que jornalismo investigativo, que o jornalismo sério não é ultrapassar uma investigação policial ou o processo passo a passo da justiça, que a imprensa não pode ter papel de polícia ou ter papel de justiça. De fato, a imprensa não tem papel de polícia nem de justiça. A Mas é polícia, o quarto poder, é diferente. ela não prende, Isso. E ela tá? não Ela não julga. intima e ela não julga, não condena. Mas ela pode sim Fiscalizar. e deve sim fiscalizar, aprofundar, Procurar Investigar. fatos novos. fazer investigações que muitas vezes Passam. não é que ficam à frente da polícia, não. Existem grandes reportagens investigativas do Brasil que condenam a polícia. Perfeito. Não é que estão à frente da investigação da polícia em determinado crime ou em determinado escândalo. É que elas existem para colocar em fiscalizar xeque a polícia, o trabalho da para polícia. colocar em xeque a justiça. Isso. Então, assim, de fato, ter uma imprensa forte, ter jornalismo investigativo na veia sendo produzido era algo importantíssimo para toda e qualquer sociedade. Por que eu falei era? Porque não existe. Se eu disser que existe jornalismo investigativo de qualidade, recorrente, no Brasil inteiro, Aí você estaria ignorando a realidade do jornalismo do Brasil. exatamente. O jornalismo investigativo de qualidade já foi sempre algo raro, Uhum. mas com a profunda crise que os veículos de comunicação atravessam há 30 anos, pelo menos, mas há 20 anos de forma ainda mais consistente, uma das primeiras partes que vai ruir é justamente o jornalismo investigativo. Por quê? Porque o jornalismo investigativo, ele é, antes de qualquer outra coisa, caro. Caríssimo. Porque o jornalismo investigativo, ele exige, Celso já falou aqui, estrutura. Tá? Estrutura de redação, estrutura de um veículo ter um aparato jurídico trabalhando com ele, além de toda estrutura para você tocar uma investigação desse porte, que muitas vezes exige viagens, exige Tempo, Fred. deslocamentos. É isso que eu ia dizer. Uma Para além de reportagem estrutura, para sair, muitas vezes, para além de demora estrutura, meses. tem tempo. Isso. Para além de estrutura, tem tempo. E tempo é caro. É. Muito Exato. caro. Tempo é absolutamente caro. Porque nesses debates que eu li recentemente nas redes sociais, citaram alguns nomes de jornalistas investigativos, documentaristas, inclusive, que já é um ou outro perfil, e citaram algumas reportagens, e parece que essas pessoas acham que isso foi feito em 20 dias, em 15 dias. Grandes reportagens investigativas, algumas levam anos, tá? Meses. E não é uma pessoa, é uma equipe, Isso. tá? Então você tem, primeiro, vamos falar, estrutura, tempo quantitativo por equipe, ou seja, muitas pessoas Multiplica, né? envolvidas. Porque o dia a dia precisa continuar acontecendo Isso. e sendo E aí você publicado. tem mais um outro ponto: experiência.
E Exato. experiência também é caro, porque o jornalista que é capaz de fazer uma reportagem investigativa de peso, ele já tem uma experiência na carreira, ele já tem um lastro que já faz com que ele seja mais valorizado no mercado. Então, tudo isso hoje, Celso, somado à necessidade do dia a dia, porque quantas vezes eu fiz matérias, reportagens especiais, cadernos especiais, e eu chegava para mim, Celso, tu vai passar aqui 2 meses Exato. fora do dia a dia. Sem fazer a capa. 2 meses, 3 meses, Isso. você vai viajar. Nós aqui fomos do Diário, do Jornal do Comércio, da Folha, já passamos 2, 3 redações cada um aqui. A gente trabalhou em redação com 180 jornalistas, pô, com Sim, 170 jornalistas. 200 e pouco. Hoje não tem nenhuma redação do Recife, dos 3 jornais que eu citei aqui, que tenha 20 jornalistas. CLT não deve ter 5, 10, tá? Foi tudo esfacelado pelo tempo. O modelo de negócio ruiu. Aquele modelo de negócio de assinaturas mais anúncios, ele deixou de existir, né? Ele existiu por décadas e décadas e décadas, né? Ora variando para um lado, ora variando para o outro, quem está contribuindo mais, mas quase sempre os anúncios, né? Bancando a estrutura. Muitas vezes anúncios do próprio poder público, anúncios das Sim, muitas prefeituras, vezes. dos estados, dos governos federais, né, que passaram por aí. Então, assim, a imprensa, enquanto quarto poder, primeiro, ela é absolutamente essencial para a sociedade. É por isso que a sociedade, por isso que e vamos entender por sociedade aqui, né, representando a sociedade, todas as pessoas que estão acompanhando esse caso e que estão, de certa forma, exigindo ou aguardando, tá, um posicionamento de algum veículo de imprensa tradicional sobre o caso, né. Isso aí que vocês estão sentindo é justamente a necessidade de a imprensa executar o papel dela de ser o quarto poder. Existe o poder executivo, o legislativo, o judiciário, e existe a imprensa enquanto quarto poder. Isso não foi descrito dessa forma por vários sociólogos, vários antropólogos, vários estudiosos da comunicação por acaso, né? Isso é feito porque, de fato, a imprensa ela ocupa um espaço. Só que, como eu falei, aquele modelo de negócio de anúncios mais assinaturas, ele deixou de existir, e como o Fred pontuou, pelo menos há 2 décadas. Foi Pelo foi se Deixando. desconstruindo há 2 Aos poucos, décadas. exatamente. Foi se Acho que a gente desconstruindo. viveu o fim O fim desse daquele modelo. processo. Isso. Exato. O que é que substituiu aquele modelo ali, né? O que substituiu, primeiro de tudo, foi a imprensa, o jornalismo, ele deixou de ter um horário obrigatório na vida das pessoas. Porque enquanto não havia essa nova forma de consumir conteúdo que está absolutamente estabelecido, que é sob demanda, você consome o que você quiser, na hora que você quiser, quantas vezes você quiser, isso aí quebrou uma lógica que durava já séculos, que era da grade de programação, né? Então, seja uma rádio, seja uma TV, ela estuda o perfil do público dela e vai montando a programação de acordo com o perfil do público. Tinha um horário, não há muito tempo, há 10 anos, né, que 15 anos, 20 anos, que você não tinha muita alternativa. Naquela faixa ali da hora do almoço, estava passando só jornalismo, não importava onde você fosse sintonizar a E para além TV. da TV, Celso, os hábitos de consumo, com essa quebra, eles interferem também nos outros hábitos cotidianos da vida. As pessoas de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, também tinham hábitos gerais mais parecidos, Analógicos. analógicos. Então, as pessoas acordavam e liam o jornal. Eu sou de um tempo que eu acordava lá em casa e ia procurar o caderno de esporte Isso. outras pessoas lá de casa poderiam estar lendo, porque as pessoas liam o jornal ao mesmo tempo. Exatamente. Então, opa, peguei o caderno de esporte. Pô, agora eu queria ver o de cultura. Programação É. do Tá, cinema. aí já tem alguém ali. Então, Às vezes até da portaria, porque às vezes eu descia pra pegar, alguém tinha tirado a parte de esportes, eu dei Isso. outra, e você, cadê a parte de esportes? Faltou, eu vou ligar E pra ele. você Não, ia pô, porque alguém pegou ali, já vai devolver. Exato. Aí você ia pra uma clínica, as pessoas estavam lendo o jornal. Então, de fato, há uma quebra de rotina que você tira, por exemplo, o hábito de assistir
o telejornal, como você falou, na hora do almoço ou à noite ali, Isso, que você quebra o hábito de você voltar para casa, às vezes no carro, ouvindo um rádio, e o exatamente. rádio tem a notícia, porque agora você vai ouvir sua própria música, o seu próprio podcast que você já escolheu previamente, e você pulveriza o consumo da informação que antes era no jornal e hoje é Perfeito. no WhatsApp. Só que aí, Celso, você já vai para segmentação da segmentação da segmentação da segmentação. Então, se antes eu tinha um telejornal, se antes eu tinha um, um jornal nas minhas mãos que trazia um resumo e eu sabia mais ou menos o que aconteceu na Venezuela, na crise política da Venezuela, eu sabia que estava acontecendo um evento importante na Dinamarca, climático, em Copenhague, e eu sabia que o Santa Cruz empatou ontem à noite. E hoje tem pessoas que só sabem que o determinado político deu determinada entrevista e a repercussão disso sob a ótica de um veículo que já não apenas filtra as informações, como filtra a forma com que essa informação chega, direcionando até para perfis de um lado político, de outro lado político. Então, assim, não existe mais a amplitude, né, da comunicação. E isso ruiu o mercado, Exatamente. porque fatiou, super fatiou o mercado. Era isso, era aí que eu ia chegar, né? Que tipo, não se tem mais assinatura de jornal. Isso, como o Fred falou, era um hábito, acho que toda casa, basicamente ali da classe média, que é a bolha que a gente pode falar, tinha pelo menos a assinatura de um jornal, sem falar das revistas quinzenais também Sim, que você tinha, semanais. semanais, né? Veja, isto é, Exato, né? época. Então, você pagava para consumir informação. A informação tinha um custo e as pessoas pagavam por ela. E era normal pagar. Era normal, Isso. normal. Hoje, a gente precisa se perguntar, de verdade, quantas assinaturas de streaming a gente tem? E aí pode incluir tudo: áudio, né? Spotify, né? Deezer, você bota Netflix, Disney, bota tudo num pacote só. Bota também a tua PSN, certo? Bota a tua assinatura do Mercado Livre e a tua assinatura também do Clube do iFood. Bota tudo ali no pacote. Quantas assinaturas você tem de jornalismo? Quanto você paga por informação? Quantas pessoas você conhece que pagam por informação? Essa pergunta é muito importante de ser respondida antes de que os dedos sejam apontados sem um esclarecimento maior de como as coisas funcionam, né? Então, Fred, eu acho que isso diz muito sobre como as assinaturas ruíram e outra coisa que você já passou, eu não preciso explicar, as próprias marcas deixaram de procurar somente os grandes veículos, as grandes plataformas, os grandes grupos para alcançarem seus públicos-alvos. Elas passaram a falar com influenciadores que falam com aquele micro-universo específico daquele público-alvo que aquela determinada marca, aquela determinada empresa quer se comunicar, quer engajar. Então, tudo isso fez com que esse modelo que a gente descreveu, que a gente, de certa forma, fez parte, ele deixasse Quebrou de por existir. inteiro. Hoje, deixou Quebrou de por existir, inteiro, quebrou Celso. por inteiro. E você até trouxe um ponto bom aí, que é o seguinte: o fim das assinaturas, não pagar por informação, poderia até não ter destruído o mercado se continuasse os veículos de informação tendo a possibilidade de, por eles terem alcance, concentrarem anúncios. Isso, Só que isso também foi pulverizado exato. por veículos segmentados e influencers. Eu não estou dizendo aqui, inclusive, que esse é o pior dos cenários, não. Talvez seja o cenário mais democrático, inclusive. Sim, Tá? Nós somos do tempo que eram 3 emissores de TV, 2 jornais, depois surgiu o terceiro aqui, É. e 2 revistas. exato. Hoje, você tem Hoje você tem a sites independentes. Cazé TV. Mas você tem a Marco Zero Conteúdo, Sim, aí sim. você Tem tem, blogs você de tem todos blogs Cajueira. de Isso. direita, de esquerda, e ok, ótimo que se tenha. Excelente. Ótimo que se tenha de direita, de esquerda, de centro, de futebol, De de clima, tudo, de de absolutamente cinema. tudo. Mas está tudo pulverizado. Isso. E se está tudo pulverizado, você está distribuindo
ainda que seja o anúncio, porque a gente, por exemplo, aqui recebe dos nossos patrocinadores e muito indiretamente recebe de empresas que procuram o nosso público via YouTube, tá? Isso. Quem não é assinante do YouTube assiste 3, 4 propagandas de essas empresas. Elas não escolhem, eu quero exatamente o podcast 45. Elas falam assim, eu quero me comunicar Com esse com público. jovens do Recife, com jovens de Salvador de 15 a 30 anos, ou com pessoas mais experientes do Recife de 40. E aí o YouTube vai dizer, ó, esse pessoal aqui, eles têm o Esse perfil, Tem esse tá? diálogo. Então, talvez o cenário hoje seja melhor, mais democrático, mais acessível. E talvez seja o caminho de volta do jornalismo. E talvez lá na frente permita essa volta. Veja que as pessoas estão cobrando, Isso. porque a gente chega na conclusão aqui. As pessoas começam a sentir falta. Por quê? Porque massa, eu assisto 2 canais do YouTube de cinema muito legais. Você assiste um de história, mas de fato, esses aí, isoladamente, eles não são capazes de entregar a força do jornalismo. Porque o canal de cinema que você assiste, que o cara comenta super bem, ele não é capaz de trazer uma grande reportagem investigativa sobre como está sendo destinado o dinheiro da Petrobras para o financiamento de filmes no Brasil. Ele não é capaz. Não, Ele é não. capaz de ver o filme Comentar o filme. e trazer Trazer a um outro crítica. vídeo legal. Nós aqui hoje, Celso, Fred, Cauê, não somos capazes de pegar uma denúncia dessa e dizer: Vou parar minha vida. vou parar toda a minha vida Isso. e agora a gente vai fazer essa investigação com a seriedade, o respeito que E a uma responsabilidade a necessária. responsabilidade, eu queria falar responsabilidade em vez de respeito, com a responsabilidade que esse tema exige. A gente poderia dizer, ó, cheguei, ó, Celso, Cauê, chegou isso aqui pra mim. Tem um monte de lacuna aqui, mas pô, vamos nós 3 aqui. Vamos se juntar, vamos. Ó, tu vai fazer isso agora, todo dia tu vai no Ministério Público. Cauê, tu vai viajar pra ver essa empresa lá no sertão da Paraíba, né, na área rural da Paraíba. Tu Isso. vai lá nessa empresa ver se ela existe mesmo, tá? Fred, ó, tu vai lá no Maranhão ver essa empresa que contratou o jogo pra tentar entender a distribuição desse dinheiro, tá? Vamos viajar aqui, você vai pra lá, porque por telefone e por WhatsApp não vai Não vai. conseguir. Tu vai ter que ir lá, tu vai ter que conhecer a pessoa, talvez conhecer um funcionário, tentar Fazer a entender. foto do lugar. Você vai fazer tudo isso. Ok, vamos. Porque a gente vai julgar que isso é importante. Veja só, a torcida do esporte quer saber. Para a torcida do esporte é mais A importante audiência isso. quer isso. A torcida do esporte é mais importante isso do que o resultado do próximo jogo. É mais importante isso do que a nossa análise de como foi Atlético Mineiro e Sport. É. Beleza, a gente vai. Nesse tempo, não tem nenhum programa, Isso. tá? Não tem nenhum programa. Nesse tempo, outras atividades profissionais que a gente faz A gente deixa de pra fazer. sobreviver, esquece. Cauê esquece o trabalho dele, Celso esquece as coisas que faz, eu esqueço as coisas que eu faço. Para além disso daqui, a gente esquece tudo, a gente abandona absolutamente tudo, tá? E vai investigar. O canal para, não tem mais vídeo. Quando a gente postar o vídeo sobre isso, já vai ter muito menos Interesse até. não, engajamento de rede social, algoritmo, Isso. porque o canal vai ter parado, Exato. não vai falar de nenhum outro clube nesse tempo, por exemplo, para investigar sobre isso. E detalhe, eu acho que nós 3, por exemplo, temos uma larga história no jornalismo que poderíamos ser capazes de chegar em algum ponto. Mas também poderíamos não conseguir. Exatamente. Poderíamos fazer tudo isso Isso. e chegar e dizer, ó, nos já encontramos, Não é suficiente. não consegui. Passamos aqui 3 meses, 2 meses, investiguei, tentei e não consegui. Vamos dar o que eu consegui só para não. Isso não existe. Não existe. Isso não existe. Vamos dar aqui. Perdeu, Não, acabou. eu entrevistei aquela pessoa, eu consegui esse elo, mas esse aqui. Não tem. Fechou, preencheu todas as lacunas? Não. Porque. E reforçando, isso era o que a gente fazia há tempos atrás Isso. dentro de um jornal. Isso. Isso. Exatamente. Então- E não tinha, acabou-se. Não tinha, acabou. Não se forçava a barra. Exatamente. E aí, as pessoas hoje, Celso, Cauê, são da cultura do reality show. Estabeleceu para todos nós a cultura, até porque um próprio bom documentário, esse documentário, mesmo ele não sendo
exibido em fatias, ele também absorveu hoje um pouco dessa linguagem, de mostrar como é feito. O documentário hoje em dia Tem também quebra a a quarta tela, parede. É o quebra a quarta bastidor, né? O parede. bastidor. Então, a gente tem há muito tempo já essa cultura de mostrar do reality show, de ser mais verdade. Só que as pessoas esperam o seguinte, ó, saiu essa denúncia. Vocês podem ligar para os dois envolvidos, ver o que eles têm a dizer e fazer uma reportagem sobre isso. Vocês podem ir naquela outra história, na casa lá de Xangrande e fazer uma reportagem sobre isso. Tudo fatiado. E se tudo fatiado depois não levar a lugar algum? Como é que você vai reparar a ilação que você fez? Porque, veja só, algumas coisas aí vão ser ilações, Isso. conexões. Como a denúncia é uma grande. A denúncia apresentada, ela, do jeito que ela foi apresentada, ela não. É uma colagem Ela é uma de... colagem que não tem os elos. Isso, Ela sugere os elos. isso. Tá? Existe uma pessoa por trás dessa denúncia. A denúncia é anônima. Mas eu não estou nem falando da pessoa que fez o Instagram, a pessoa que foi no Ministério Público. Existe o agente central de tudo isso. Existe uma pessoa. A pessoa que teve acesso a aqueles prints, aqueles depósitos, aquelas. Se as conversas de WhatsApp que ali estão não forem montagem, forem realmente conversas de WhatsApp, a pessoa teve aquilo, então existe um agente aí no meio, tá? Que não se coloca como agente público, tá? Anônimo. Ele é um cara que distribuiu as informações, movido a quê? Há um interesse. Qual é o interesse dele? Não podemos saber, mas existe um interesse para o cara dizer assim, ó, eu vou distribuir isso. E ele distribuiu isso para jornalista, para veículos, mas também para pessoas ligadas ao clube. Oposição da atual gestão, obviamente, não diretamente, não seriam pessoas da gestão. Porque, Celso, muita gente teve acesso a isso antes de ser publicado. Muita gente. Tá? Muita gente teve acesso a isso. Não era, repito, não foi uma surpresa para parte significativa das pessoas. Tá? Então, existe esse elemento. Existe um elemento aí. Por que esse elemento não vem para a linha de frente? Porque ele tem outros interesses. Tá? Então, esse elemento é o cara que, em tese, pode explicar as conexões. Hoje existem pelo menos 2 veículos de comunicação, talvez os 2 únicos de Pernambuco, capazes, inclusive juntando veículos, Isso. juntando O grupo, estruturas, né? O grupo. um grupo de comunicação, O grupo de comunicação, um grupo econômico. inclusive com editores experientes envolvidos na apuração, que estão na cola, que estão na rota disso daí. E não começou anteontem, quando foi divulgado. Já estavam há mais tempo. Eles estão na rota, estão buscando. Porque precisa de gente experiente, Sim, acima do generalista, que é o que muito se tem hoje. totalmente. Isso. Porque não adianta você jogar até para outras profissões que talvez sejam mais fácil de você fazer uma comparação. O advogado, o cara não é um advogado de todas as áreas. Não, o cara é não é. tributarista, Penal. o cara é penal. Se Civil. pegar um penal para fazer direito tributário, talvez ele sofra. Não, certamente ele vai sofrer. Isso aí é a Um certeza. médico, cardiologista, e tantas Neuro, outras áreas, pediatra, ele faz aquilo dele. infecto. Possivelmente ele não vai conseguir fazer outra área. Então, dentro do jornalismo, por mais que a gente tente, por convicção profissional, querer saber um pouco de tudo, mas quando bate em algo como isso, não tem como você ser generalista. Não tem. Você tem que ser especialista. Então, até para abraçar algo disso aí, por mais interesse, por mais boa vontade, por mais experiência você tivesse, talvez a gente precisasse chamar alguém da área de polícia da época da gente, ó, me ajuda aí. Perfeito, Me ajuda aí, exatamente. porque o meu conhecimento e minhas fontes vão até aqui. Para Por essa mais direção. que eu vá estudar, por mais que eu vá tentar me aprofundar, mas tem uma hora que bate no teto Isso, do seu conhecimento para aquele assunto. isso. Das suas fontes, Do network. dentro de uma tudo. polícia, por exemplo, a gente, pô, É veja só, isso. a gente, ao longo da carreira, já precisou fazer
Eu já trabalhei em outros cadernos, outras editorias que não foi de esporte, mas eu nunca construí, porque eu sempre fui, né, nunca fui do dia a dia, nunca fui setorista de Isso. absolutamente nada, nem em polícia, nem, em esporte. Então, assim, eu chego na delegacia, eu preciso apurar algo do dia, não estou falando nada investigativo, algo do dia. Cheguei eu, que estou ali hoje e daqui a 3 meses talvez eu vá um segundo dia, e o outro jornal chegou, tem um setorista de polícia. Vai todo dia O para lá. cara Tu chega vai o levar uma cara comida de chega coco. o cara chega, já vai direto, já serve o café Já sai de lá, lá. já entra, nem bate na Exatamente. porta, já entra no na sala do delegado, já conversa, o cara chama pelo Chegando com nome, a brinca. informação. É. Então, assim, eu vou ficar ali, ó, tentando, de alguma Posicionar. forma, né, Entender. buscando, É. entendendo, fala com ali, aí o cara vai aos pouquinhos tentando fazer parte, mas numa situação como essa, em que não existe a matéria pronta, não é um crime que aconteceu na esquina e tá todo mundo no entorno Vendo, daquele tá todo crime. mundo vendo Você aquilo vai ali. buscar conexões que são extremamente complicadas e que, nesse caso específico, há ausência do denunciante, Uhum. tá? A ausência do denunciante, ela é determinante para que parte das apurações, para que as linhas investigativas dos 2 veículos que seguem não tenham avançado a ponto de ter um respaldo de publicação, tá? Repito, eu não estou falando de que a denúncia ao Ministério Público tinha que ser de uma pessoa específica, tem que ter nome, CPF e essa pessoa falaria com a imprensa. Não é isso, aí é muito fácil. Uhum. Mas, repito, pessoas diretamente envolvidas, na hora que não tem, você vai ter que buscar do zero, você vai ter que buscar uma pessoa. E já se chega numa pessoa, que é obviamente até fácil chegar, porque é a pessoa que distribuiu, Uhum. tá? Essa pessoa distribuiu, mas essa pessoa não tem interesse em Envia dar uma tudo. entrevista. Então, você vai fechar os olhos e vai dizer: essa pessoa que eu não sei quem é, que você não sabe quem é, que ninguém sabe quem é, lhe passou essas informações aqui, tá garantindo essas No conexões interesse aqui, dela, no no interesse interesse dela, dela, no interesse dela, tá fazendo essas conexões aqui e você vai colocar, sem sequer poder colocar o nome dela. Ninguém, nenhum jornalista vai fazer isso em sã consciência. Se fosse, já teria feito. Em sã consciência. exato, pô. Aí você vai buscar elementos muito difíceis de conectar, tá? Você pode tentar de várias formas. Mas aí, onde é que esbarra? Jornalista, o jornalismo, ele não tem o poder de polícia, de justiça. Ele não quebra um sigilo telefônico. Ele não quebra um sigilo bancário. Então, meu amigo, algumas coisas vão bater no teto. E aí o jornalismo investigativo, ele pode ir para o seguinte ponto: conseguir fontes dentro do Ministério Público para dizer, ó, Isso. tá andando, viu? Dentro da polícia, dentro do Ó, Ministério porque no Ministério Público vai Público. dizer, ó, já começaram algumas investigações internas e tá andando. Ou então, Já ó, abriu é, sigilo disso, ou daquilo. então não, ó, meu amigo, ó, a primeira esfriou aqui, as primeiras investigações. Estão batendo Aí você no já muro. vai também tentando direcionar para onde pode apurar. Então, assim, o resumo de tudo isso é: as pessoas estão certas em cobrar mais qualidade e mais jornalismo investigativo do cenário que a gente tem hoje no Recife? Não, pô, claro que Estão. estão. Claro que estão. Os veículos têm Tem capacidade de condições entregar de mais? entregar? Não, Não, não não, tem. não Essa, tem. essa lacuna aí é um problema que não vai ser resolvido nos próximos anos, Isso, tá? isso, A sociedade, e nós explicamos parte das razões, Isso. tá? Por escolhas indiretas e não conscientes da própria sociedade, tá? A sociedade diminuiu o consumo da informação, diminuiu, ao diminuir o consumo da informação, E o valor? diminuiu os valores que circulam nesse mercado, diretos dela assim, fazer uma assinatura a indiretos, tá? De uma grande empresa. Antigamente, saber, ó, para eu chegar no público do Recife, eu tenho que anunciar no Diário, no JC, na Globo, na TV Tribuna. Aí eu consigo É, alcançar o não tem Recife. conversa. É E ali ou hoje, e hoje ela não precisa, porque ela sozinha já consegue distribuir pop-up em site,
comercial aqui no meio do nosso Comprar programa no mídia YouTube, compra a ali. mídia daqui, pega 2 influenciadores, pega um time de futebol, faz uma ação, tá? Isso. Patrocina um grande bloco de carnaval. Pronto, chegou, Exatamente. tá entendendo? E chegou mais direto, e chegou mais agressivo, e chegou, para beber Coca-Cola, é a turma bebendo Coca-Cola, Talvez sabe? até com exatidão de resposta de que o Exatamente. produto está tendo retorno. Isso. Então você chega, ok, não estou dizendo que a culpa é da sociedade. Talvez a culpa seja dos veículos de imprensa que não se modernizaram, que não Que não conseguiram entenderam as alcançar. mudanças. Mas seja como for, é o fato. A sociedade está nesse micro-universo que a gente está falando de uma denúncia dentro de um clube de futebol. A sociedade está cobrando um jornalismo, sentindo falta de um jornalismo. Repito, não sei se estão sentindo falta desse jornalismo. Estão sentindo falta de uma validação. Mas vamos lá, estão sentindo falta de um jornalismo que, de fato, não existe, não há como ser entregue. Porque mesmo as redações que restam, que teriam capacidade dessa mobilização, também vai faltar lastro de experiência, de vivência. Porque, por exemplo, se pressiona muito a Globo, mas não existe na cultura do telejornalismo daqui, por exemplo, e não é só da Globo, se você voltar Grandes grandes reportagens. reportagens investigativas, grandes reportagens, muitas. Isso. Investigativas, Veja, poucas. investigativas quase sempre vão ser no impresso. Isso. E também não Porque são. também tem um custo, É. Fred. E historicamente aqui a gente também não tem grandes reportagens investigativas que mudaram o curso de algo em Pernambuco. Em esportes da nossa geração, que nem é assim uma grande reportagem investigativa, mas eu citaria os públicos fantasmas do Todos com a Nota, Isso, Sim. isso, tá? Do isso. diário ali, que acabou com Cássio, Todos com a João, Nota. principalmente. Acabou É. com Todos com a Nota. Foi. Veja só, acabou com um programa público que abastecia a federação e os clubes de futebol. Isso. Talvez seja o mais relevante, a reportagem perto mais disso. relevante de interferir em algo posto no esporte de Pernambuco nos últimos anos tenha sido aquela. E não é exatamente um grande jornalismo investigativo. É um grande conjunto. jornalismo. É um grande jornalismo. É um grande Foi jornalismo. conjunto de. Foi uma Isso. grande cobertura, na É uma grande verdade. cobertura, você tem muitos dados levantados, Isso. aí você tem um pouco de jornalismo investigativo, você vai, nesse dia aqui você ficou na frente da bilheteria e não saiu nem 3 ingressos e tem 20 pessoas 3 dentro do mil. estádio e a conta foi 3.000. Isso. Tem o que de jornalismo investigativo aí? Tem, mas não é também nada como a máfia do apito, que Exato. você precise Que é a fontes grande diretas, referência né? É. do jornalismo investigativo esportivo no Brasil. Né? Então você tem assim, é tudo muito, sempre foi algo muito raro. E a gente já explicou aqui por quê? Porque exige muitas coisas. E repito, o jornalismo investigativo nos cenários locais também são sempre mais difíceis, tá? Sim, sim. O jornalismo investigativo nacional é mais fácil. E outra, quando não envolve o poder público, é mais difícil ainda, porque o poder público, queira ou não queira, você tem direito ao acesso à informação, Isso. tá? E você não tem direito, você não chega na porta de uma empresa e diz E assim, abre ó, aí- numa construtora e diz, ó, tô precisando ver teu recebimento. E É. você tá Vai maluco? pra- Porra, é. vai pra onde? Tu não bate nem na porta. Enquanto tu chegar É. no órgão oficial, federal, Vai ter estadual, uma assessoria de comunicação. não, e ela é obrigada Você a ter pede transparência, acesso, tem pede portal o de acesso por transparência, da transparência vão e dificultar, mas você se tem, Lei de alguma acesso. coisa. Lei de acesso você à tem informação. acesso à informação. Então, assim, você pode iniciar uma investigação, porque jornalismo investigativo não é só entrevistar pessoas e ali e tal, você pode fazer um grande Você cruzamento de precisa dados. pesquisar. Mas Pesquisar. quando é É. algo público, você pega 5 pessoas assim, ó, bicho, vamos ver toda a movimentação aqui do Banco do Brasil. O censo É, de não sei Vou dar um quando. exemplo, Fred. Na época de editor de política, que eu parei junto com a repórter na época do Diário, e eu fui atrás do dinheiro que era destinado a viagens para os prefeitos do Recife. Pro prefeito. Primeiro, que várias das cidades não tinham portal da transparência para. Então, quem era Os prefeitos de Pernambuco, né? de Pernambuco? Então, quem era minimamente, não vou nem dizer honesto, mas correto em botar lá, você conseguia entrar e ver. E tinha lá valores exorbitantes. E eu consegui cruzar na época, junto com a repórter, porque como eu era o editor, eu não tinha isso do Isso. poder ficar botando muito a mão na massa e atrás das fontes, eu não tinha as fontes.
Eu tinha o quê? O poder do conhecimento de saber onde eu poderia procurar ali, fazer a Que pesquisa. dados são interessantes. É. E aí a gente conseguiu pegar aqui e provar que naquele dia que o cara disse que estava numa viagem a São Paulo, ele recebeu uma verba de viagem, mas ele estava no Recife. Pronto. Isso aí, no poder público, é muito mais fácil conseguir. Exatamente. Porque você tem acesso a isso. Então você faz um grande cruzamento de dados, tá? Mas essa história aqui só envolve empresa privada E pessoas. e pessoas que são ligadas a um clube de futebol que é privado, Isso. tá? Então, assim, Você vai juntar, Fred, peças de quebra-cabeça e você, muito possivelmente, você não vai conseguir fechar o quebra-cabeça todo em um pronto. Exato. Não Você, vai. você não vai olhar, ó, eu acho que encaixa. é. Você vai ter os indícios que acha que encaixa. Mas talvez você tenha dificuldade de montar completamente aquilo Aí, ali. aí vamos lá. Só dá pra publicar reportagem se montar o quebra-cabeça completo? Não. Não. Existem outras formas. Você junta algumas peças do quebra-cabeça, tá? Enquanto você juntou essas peças, o Ministério Público acatou e passou para a polícia investigar. Fato. Pronto. Há um fato. Agora Fato. acabou-se. Aí você pega tudo que você juntou com o respaldo do Do que Ministério virou Público. Isso. Exatamente. Então você tem uma possibilidade de publicar. Vamos dizer outra. O autor, o cara, a pessoa, o pivô de tudo, disse assim, ó, eu falo em on. Eu dou uma Cara entrevista limpa. aqui, Cara limpa. eu vou dar uma entrevista tudo. Pronto. Você vai dar o conteúdo dele da entrevista, mas você não vai deixar também só ele falar o que quiser, Ou porque ele fala que pode eu te estar, escuto. porque ele É. pode estar mentindo. Isso. Mas aí você vai juntar a entrevista dele com a parte que você montou do quebra-cabeça. Então você já tem algo que você consegue juntar, a parte que você não consegue. Outra tem uma pessoa denúncia consegue. Questionar, porque pode ter Detalhe, falhas na narrativa dele. Detalhe, isso tudo já não é o cenário perfeito não, tá? Eu tô dizendo como dá pra postar, de alguma forma, como dá pra publicar. Porque o cenário perfeito era fechar toda a peça do quebra-cabeça. Se você fechar todas as peças do quebra-cabeça, aí você tem um jornalismo investigativo de alta qualidade comprovado que a polícia vai olhar e vai dizer. Você vai acabar forçando a polícia A a ir seguir ali. aquele caminho. Isso já existiu no jornalismo muitas Muitas- vezes. Muitas vezes. Que é aquela tá? coisa que a gente falou. Sai na frente, às vezes É, passa à isso. frente. Só que publicar com peça faltando e você batendo no peito, por que razão? Agora o que eu quero perguntar às pessoas é: por que razão alguém faria isso? Por que razão? Por audiência, né? Por que razão? Por que razão? Um veículo de comunicação pega uma denúncia, destina pessoas para investigar aquilo, consegue algumas conexões, Gastando tempo e dinheiro, reforçando, gastando tempo e não dinheiro. consegue todas e faz assim: vamos publicar mesmo assim? Só se você tiver um interesse prévio de explodir aquilo ali, de jogar pressão, de acuar as pessoas que estão ali envolvidas. O grande público quer isso. Mas você não pode fazer um papel para agradar o grande público. Que no fundo, no fundo, é quase que o cerne do debate aqui. Né? O grande público quer que a imprensa dê um pouquinho mais de veracidade naquilo dali. E imagino eu não sei detalhadamente o que se apurou, o que não se apurou, o que falta nos quebras. Eu não investiguei. Eu não investiguei. Então, assim, eu não sei o que falta no quebra-cabeça de A ou de B. Eu não sei o que falta. Até conversei um pouco, sei alguns caminhos, mas não sei o que falta exatamente nos Fred, se quebra-cabeças. o quebra-cabeça tivesse construído, o próprio Ministério Público já poderia ter oferecido denúncia ao Judiciário. Ainda não acatou. Porque o Ministério Se Público. já tivesse construído muito claramente. Possa ser que daqui a 5, 10 dias isso ocorra. Agora, detalhe: cada ato, Ele é acompanhado. ele gera uma nova consequência. É claro que o cenário mudou depois que esse perfil anônimo postou. É claro que mudou. Porque agora existiam 2 veículos mandando um e-mail para o Ministério Público. Agora existe 10. Tá? Agora existem pessoas falando disso o tempo todo nas redes sociais. E agora os veículos que estavam avançando estão se sentindo mais pressionados. Então vão dizer: meu irmão, veja só. Meu público aqui tá cobrando, eu preciso de um andar. E o Então, próprio Ministério Público não pode mais sentar em cima daquela Exatamente. denúncia e já que ele não tem tempo
Ele não tem uma cobrança de tempo. Olha, eu preciso entregar com tantos O Ministério dias. Público Ele não não tem tem. esse prazo. Ele não tem. A polícia tem. O Ministério Público não tem. Então, até nisso do Ministério Público, não, vou caminhar no meu tempo. Agora, com a pressão externa Então, Isso. Pressão da as sociedade. da sociedade, as pressões então resultam. isso já causa um incômodo no sentido de eu preciso dar respostas. Então, se, por exemplo, um veículo resolve publicar uma matéria. Diz assim, ó, o que eu tenho aqui eu vou publicar. Isso vai fazer consequência no Ministério Público, que pode ser que não tenha tido alguma informação dali. Isso vai fazer consequência para outro veículo, que talvez a peça que um tenha, outro não tenha, tá? Esse é o jogo, é um jogo muito, muito complicado e muito delicado, porque é maravilhoso também as pessoas lembrarem dos grandes acertos do jornalismo investigativo, tá? Do país. Tem os Mas grandes erros tem os também. grandes erros. Porque, vê só, a polícia prende pessoas de forma errada. A justiça Julga. condena, Condena. julga pessoas de forma errada. Tem gente que passa anos preso e depois é provada a inocência. E acontece. E o jornalismo também erra. E o jornalismo também erra. A gente tem um caso histórico no Brasil, clássico, que é a escola de Base, base, né? Todo escola mundo aqui base, né? aprendeu na faculdade, é assim, obrigação na faculdade de saber disso Exatamente. daí. Que os Década donos. de 80, né? É. É. Década de 80, 90, 90. 90. 90. 90. Os donos da escola, Denunciada. da denunciada, é, 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 a, ma- a reportagem tinha confirmação até da polícia. Isso. Isso. As isso. pessoas foram destruídas. Julgadas, né? Pra sempre e Fechou acabaram. a escola, acabou o É. negócio de todo mundo e terminou de uma maneira trágica. Exatamente. E aí? Quem E aí? repara? Quem Quem repara? repara? Eu não estou dizendo que um caso desse chegaria a isso, mas cada dano, cada pessoa envolvida, cada empresa envolvida, eu não vou nem focar, porque também todo mundo foca nos dirigentes do CPF. esporte, né? Tem outras empresas ali rolando pelo meio, Isso. certo? Cada empresa tem uma pessoa, tem um diretor financeiro, tudo. Essa pessoa tem filho, pai, mãe. Pode ter certeza que naquela empresa a história tá andando. O cara chegou em casa e a esposa perguntou: Ó, Isso aqui. essa tua empresa saiu aqui. Tu É. sabe dessa história? Exato. Até porque, por trás das empresas, como você disse, por trás dos CNPJs tem os CPFs. Exatamente. Isso. E você chega facilmente. Só você fazer a pesquisa. Exatamente. Aí você chega. Isso. É só você googar. Você Você chega nada. Chega você nos nomes. chega. Você Então, chega. automaticamente, você vai colocar no holofote aqueles nomes, aquele Isso. CPF. Então, assim, os passos têm que ser dados com muito cuidado, tá? E aí eu acho o seguinte, Celso. Hoje é que dia? 11, né? 14. 14. Eu vou Aliás, 13. eu vou presumir aí, Celso, que se está com mais ou menos 25 a 30 dias de apuração É. nos veículos que foram adiante, tá? É tempo suficiente? É, mas também não é, tá? Se não conseguiu até aqui, é porque as lacunas que restam vão pedir muito mais tempo. Ou, de fato, chegou no limite e as lacunas que restam só com quebras de sigilo, tá? E aí, Celso, eu arrisco dizer, não posso cravar, eu arrisco dizer que se nenhuma reportagem foi pro ar, é porque não havia como ir pro ar. Eu, sinceramente, eu não vou aqui, tá? Endossar a teoria da conspiração que existe por cima, segurando reportagem, porque nem acho que tem força para isso, tá? Se as reportagens tivesse Não, isso completa, não é, tá? Fred. O Isso que eu não é. percebo realmente é que tá todo mundo muito cuidadoso. Uhum. Eu não vou aqui achar que estar cuidadoso é um erro. Nós estamos sendo cuidadosos aqui. É. Estamos sendo excessivamente cuidadosos? Talvez. Mas eu tenho plena convicção que é muito melhor ser excessivamente cuidadoso. Do que ligeiramente descuidado. Exatamente. Porque um ligeiro equívoco pode gerar um dano Irreversível. muito mais grave do que eu ser cuidadoso. Exatamente. Tá? Do que eu ser cuidadoso. Então, estamos atentos. Estamos conversando. Meu irmão, chega mensagem todo dia. Todo dia. De tudo quanto é gente. De Todos os uma lados. coisa pra lá, de uma informação, de cobrança, porque não fala, porque
O que mais apareceu agora são especialistas em jornalismo, né? É. Que acham. Ombudsman. Porque, na verdade, Celso, eu realmente ficaria minimamente é, preocupado ou forçado a agir de alguma forma diferente se as pessoas que aparecessem não fossem extremamente defensores de uma bandeira, tá? É muito difícil, Celso, encontrar respaldo na neutralidade. Muito difícil, tá? Em clube de futebol, em política de clube de futebol, quase que não tem neutralidade. Na política das nossas vidas até existe a linha do meio ali de alguma forma. No futebol existe pouquíssimo, sabe? Então as pessoas querem fazer sentença com as próprias mãos. Tá? Não acho que querem fazer justiça com as próprias mãos, mas querem fazer sentenças. E eu acho que reconhecendo a fragilidade, reconhecendo a precariedade do jornalismo que existe aqui, reconhecendo mesmo, como a gente fez aqui, tá? Sem querer romantizar, sem querer dizer que cada silêncio e que todo silêncio é uma grande escolha editorial, uma postura, às vezes é limitação estrutural, limitação de experiência, limitação de capacidade, limitação de vontade. Informação, às vezes. E de informação, que é, no final das contas, um ponto além. Mas isso eu estou falando para a grande maioria. Os que têm experiência, para os que têm qualidade, para os que têm estrutura, está faltando informação, está Exato. faltando a conexão Os links. final. E ninguém vai, sabe, Celso? A própria reportagem, depois de somar todos os quebra-cabeças, também não vai sentenciar, não. Eu vou dizer para vocês Vai o que é, colocar os o fatos. que é que eu acho que vai acontecer. O que é que eu acho que vai acontecer? Eu vejo dois caminhos, certo? Um é o Ministério Público não acatar a Sim. denúncia, arquivar e, junto com esse arquivamento, as matérias também serem arquivadas. Essas reportagens também serem arquivadas e esses esforços também serem, Em vão. entre aspas, em vão. Mas não são em vão. E isso, não Porque são em vão. A reportagem investigativa que não sai, porque não comprovou o seu foco, Não amarrou todos os pontos. ela não é em vão. Não Ela é. fez o papel dela. Ela foi até onde deu. Isso. E se não comprovou, pode ter por dois motivos. Não teve como, e aí, se havia ilegalidade, passou, ou não havia ilegalidade. Exatamente. São as duas Exatamente. possibilidades. Né? E o outro caminho é o Ministério Público acatar essa acusação e aí as matérias vão pro ar, Vão pro ar. Possivelmente certo? vão pro Eu ar. acho que esses são os dois caminhos. O Ministério Público é o que a gente está falando. Veja, temos informações de que há equipes, no plural de reportagens, de veículos de comunicação, grandes grupos que têm condições de fazer isso, investigando, apurando. Temos também a informação de que esses conteúdos não foram pro ar. Concluímos, portanto, que não foram pro ar porque ainda não há todos os links necessários tendo sido fechados por estas equipes. Então, minha outra conclusão é: precisamos aguardar agora o poder público, certo? Seja em qual nível, usar da sua força, dos seus, das suas ferramentas, das suas Das suas possibilidades, das prerrogativas. prerrogativas. Era essa palavra que eu estava procurando. Hoje ele tá foda. O poder público fazer uso aí das suas prerrogativas e aí, a partir desse novo fato, a imprensa seguir divulgando, noticiando, ampliando toda a discussão em torno disso aí. Eu acho que são os dois caminhos E que há para Cauê, serem seguidos. e Cauê pode até dividir aqui com a gente pela experiência e também porque, assim, veja só. Eu liguei para Cauê ontem de noite. Cauê, sem precisar fazer reportagem nenhuma, apurou. Veja Isso. só. Cauê vestiu aí a Saudade, editor. saudade. Puxou o bloquinho do É. bolso de trás. Meu irmão, esse papel dele hoje aqui tem umas 4 páginas, tá todo cheio de anotação. Ele foi apurar, tá? Tentar puxar links. Ele foi ver o que se faz com o computador aberto. O que dá para se Isso. fazer com o computador aberto. Cauê é um cara experiente. Ele fez. O dever de casa. Ele foi buscar questões com o computador aberto. Ele mandou um negócio pra mim, ó, isso aqui. Eu disse, pô, de fato, isso aí. Será que faz parte do mesmo quebra-cabeça? Se não é, você levanta coisas.
Mas, fundamentalmente, Cauê também, ele pode compartilhar com a gente, e até porque ele já viveu essa experiência de outras vezes, que é o passo a passo do Ministério Isso. Público a partir de agora. Porque, assim, se essas pessoas que querem tanto o andar da carruagem, e detalhe, o andar da carruagem é necessário para um lado ou para o outro. Isso. A pior das coisas é a carruagem ficar ali parada, É. tá? E a gente sabe que forças políticas interferem no andar da Isso. carruagem. Isso. Isso é fato. Então, Cauê, o que esperar do Ministério Público? Porque agora acho que todos os olhos devem estar voltados para o Ministério Público. Porque, no final das contas, o que a gente arrastou até aqui é quem apurou, quem foi além, quem investigou, quem ligou, quem mandou mensagem, quem procurou personagens, quem entrevistou personagens, não conseguiu. Tentou, tentou, tentou e bateu no muro. O jornalismo investigativo que se tentou até aqui está parado no muro. O Ministério Público é outro caminho, Cauê. Exato. E aí há alguns caminhos a serem tomados pelo Ministério Público. Hoje bati papo com algumas pessoas que eu conheço, até para retomar um pouco, porque fazia muito tempo longe desse dia a dia. Teve E oi sumido hoje, foi? Teve oi sumido hoje, foi? foi para falar com algumas pessoas para poder tentar resgatar até o entendimento do papel do Ministério Público. Eu acho que era o principal, para não chegar hoje aqui e dar direcionamentos até equivocados do qual é o papel do Ministério Público a partir de diante. Entender a partir de Os agora. próximos passos. Chegou. Quais são os próximos passos? O que é que a promotoria vai fazer? O que é que ela pode fazer? E aí, uma das pessoas com quem eu conversei disse: ó, tinha visto já um pouco do que pipocou por aí. E aí, primeiro passo: o promotor que está com o caso pode simplesmente A olhar, promotora. a promotora, simplesmente olhar o que foi colocado, o que foi denunciado de forma anônima e dizer: não há Indícios. indícios, não há nada aqui que o que foi colocado caracterize um crime. Então, não vou levar adiante. E aí ela fecha, arquivar o processo, arquivaria essa denúncia e não daria seguimento aos fatos, As investigações. às investigações. Deixa eu fazer uma pergunta que eu te fiz, mas eu vou fazer aqui para que o público. O fato de ser uma denúncia anônima enfraquece ou não enfraquece? Não enfraquece diretamente, mas aí o que é que precisa? Precisa que os pontos colocados na denúncia Sejam fortes o sejam suficiente. fortes o suficientes, tenha pelo menos algum indício. Não seja apenas de boca. Ah, Celso é feio. É, isso é verdade. Mas não é isso de boca. Isso aí a pessoa vai abrir a câmera e vai Então, concluir. não vai ter que dizer, ó, Celso é feio por isso, por isso, por isso, por isso. Então, por mais que você não prove, por mais que os elos, as peças do quebra-cabeça não estejam completamente montadas, porque se estivessem completamente montadas, a gente já passaria para um, Já um ato passaria muito para outro seguinte. estágio, né? Mas eu entender que todas essas peças que foram colocadas aqui dentro, eu acho que fazem parte do mesmo quebra-cabeça. Então, possa ser que tenha alguma coisa aqui. Pode ter alguma coisa aí. Pode ter alguma coisa aqui. Aí ela. Então, porque há um Acata. entendimento, uma das pessoas me falou que há um entendimento do STF que, por exemplo, por ser uma denúncia anônima, você não pode, logo de cara, mandar prender uma das pessoas preventivamente. Sim. Você precisa resguardar, porque não há alguém dando a cara. Sim, claro. Então, Não precisa há uma ter pessoa como que se fosse uma está se colocando como responsabilidade. lesada por isso, né? Exato, exato. Então, não diminui o poder de estrago e o poder de veracidade que um processo desse pode ter. Mas é necessário ter mais cuidado aos olhos de quem pegou isso daí, o promotor. Há outros 3 caminhos que aí seguem a linha do vamos em frente. Olhou, o promotor olhou, observou que as peças de alguma maneira podem se conectar, então ela pode pedir, encaminhar, e aí o termo utilizado é requisitar a instalação do inquérito policial e encaminhar cópia da denúncia para a polícia. E já encaminhar fazendo algumas solicitações, diligências, que é
peça para ouvir fulaninho, as pessoas que estão sendo citadas ali no miolo daquele texto, se aquele texto que vazou for o texto verídico do que está nas mãos Sim. do Ministério Ministério. Público. Pode pedir que tenha contas, Sigilo bancário. sigilo bancário quebrado, Sigilo telefônico. telefônico, de e-mail, de tudo. A decisão nesse pedido, ela pode indicar para a polícia fazer, mas quem vai tomar a decisão é um juiz. Certo. Então você já coloca nessa esfera O judiciário mais também. uma pessoa, já o judiciário. Só o judiciário que vai ter o poder de responder, libera ou não, Para quebrar o sigilo. o né? sigilo. E que provavelmente vai ser algo muito fundamental para tentar ligar essas peças ou não. E importante para os dois lados. Tanto para se chegar a uma confirmação de dolo, como também para se provar uma inocência. Uhum. Sim. Um outro ponto, que seria um outro caminho. Se tiver o quebra-cabeça todo montadinho ali, o cara entregou, ó, na cara do gol, o Ministério Público olhar e, meu amigo, mandaram completinho. Você nem Já fazer a lição de casa. apresenta denúncia direto ao judiciário. Certo. Mas aí você tem que estar tudo muito prontinho. não é E o não é o E caso. não é o Não é o caso. Não é o caso. Porque a gente está vendo que se os veículos de comunicação que estão jogados dentro desse processo há algum tempo estão sentindo dificuldade, então o próprio Ministério Público, que também pegou essa questão, talvez em paralelo ali no tempo, Sim, esteja esbarrando. sim. Só se tenha tido já uma investigação interna Anterior, muito né? aprofundada, Isso, que é. tenha, que é o último ponto, que é o Ministério Público, a promotora, bater no peito e deixa que isso eu faço. É. Vamos a gente fazer essa investigação aqui. Então, Porque até onde a gente sabe, Cauê, sim, o que o Ministério Público tem é o que foi postado. Até onde a gente sabe, o Ministério Público não tem Nada mais. além. não andou mais do que o Não, que não tá- recebeu mais do que aquilo ali. Sim. Não recebeu pronto mais do que aquilo ali. É porque o Ministério Público também pode fazer um pouco do que ele poderia indicar para a Sim. polícia fazer. Ele pode, opa, eu vou tomar conta e vou fazer aqui, e instaurar termozinho PIC, um procedimento de investigação criminal. E aí, em vez de ele passar a bola para a polícia, ele requerer solicitar documentos, requisitar que Até porque, pessoas às vezes, prestem depoimentos. por que o Ministério Público pode fazer isso? Porque, às vezes, o problema é que a polícia não está agindo. É. Então, o Ministério Público tem que ter, não é esse caso, por casos mais complicados. Isso. Tem autonomia. Você tem, né? exatamente, no Que divergem, interior. porque acontece que muitas vezes eles divergem. Às vezes é algo que a polícia já foi demandada. A pessoa, ao denunciar para o Ministério Público, diz: Ó, eu já fui 2 vezes na delegacia E ninguém tá deu fazendo andamento. nada. Sabe? Então, às vezes, assim, ó, é melhor a gente seguir aqui. Isso. Né? Porque não estou dizendo que é o caso, é que em alguns casos o Ministério Público precisa ter essa sua Esse proteção. papel. E esse Isso. papel de agir Para poder por conta agir própria. por conta própria. por conta tá? própria. E aí, então, teriam essas 4 possibilidades. Uma, do arquivamento, e 3, de dar seguimento, cada um no estilo, no tipo de casa a E seguir. até aqui, Cauê, para deixar muito claro, até aqui, porque a gente já viu circulando alguns. Sim, Você até me mandou, você também recebeu um longo texto no WhatsApp dizendo os procedimentos que o Ministério Público já teria. sim. Mas aquilo tudo ali é padrão que aconteceu. Né? Isso. O que aconteceu. Porque tá circulando. É isso. É porque são os pedidos, né? São os Aí pedidos. você tem tá- uns trechinhos assim que parece que já deu uma continuidade identificando algo, mas na verdade não. Tudo o que aconteceu até aqui é o padrão. Burocracia. É, Burocracia, de se pedir, passo dizer, ó, necessário. necessário, olha, diante do exposto, aquela coisa, diante do exposto aí, da acusação todinha que a gente queria que fosse feito isso, abertura de conta. Nananana. É como se fosse o próprio advogado do denunciante já dando os caminhos que seriam necessários para que o processo pudesse andar, para que pudesse ter um esclarecimento dos fatos. Então, o que se tem hoje é a espera do que o Ministério Público vai se decidir diante dessas possibilidades, indo para a polícia. A polícia tem como provavelmente ninguém vai ser preso até
até o Dificilmente. fato, porque quando tem uma pessoa envolvida, presa, seriam 10 dias, segundo me informaram. Como não tem, a polícia teria 30 dias para, a partir do recebimento, voltar para o Ministério Público com a indicação de: "Ó, tem algo aí realmente Ou não. ou não". Esses 30 dias podem ser prorrogados caso a polícia sinta que ainda falte algo a encaixar de peça, seja para um lado ou para o outro. E aí ela pede, solicita ao juiz para que o juiz delibere a favor desse cenário. Então, assim, teoricamente a gente teria um passo aí temporal de uns 30 dias, Sim. talvez, a depender de como o Ministério Público vá, O Ministério Público decidir o recebeu dia 15, vai caminho. fazer um mês que chegou. Isso. Só que agora a pressão é outra, É que é o que o outro. evento colocou. As pessoas com que eu conversei acham que dentro desses pontos que eu coloquei de caminhos, deve ser delegado a polícia. Sim. Porque é até um caminho, até para a promotora, mas inclusive de alguém validar também aquela Isso, história, né? é. De alguém validar. E a partir daí, dessa validação de mais uma instituição investigativa, que traga também, por mais que você direcione algumas coisas que você quer que ela escute e traga, você pelo menos tem mais uma ponte aqui, né, Isso. investigando. E te E é, tragam elementos para qual você possa tomar a decisão, porque geralmente o Ministério Público vai em conjunto com o que a polícia indicou, mas pode não aceitar. isso. E aí, Celso, se esse passo for dado, Cauê, possivelmente virão, né, a público aí as reportagens Isso. com os avanços que elas conseguiram, até porque esse caso, se você observar, o que foi exposto, ele se baseia numa teoria, tá? São peças completamente soltas e uma teoria junta todas as peças, mas é uma teoria. É uma teoria de alguém que é assumidamente interessado em condenar as pessoas e ou empresas ligadas a essa teoria, tá? Então, o Ministério Público, a polícia, precisará identificar que existiu um valor que saiu da empresa Torcida no Maranhão, tá? E que chegou ao esporte. Esse é o único. São as duas únicas empresas que existem no contrato do jogo, Isso. certo? A Esse Torcida, é o né? oficial, né, Torcida que tem um outro nome a jurídico, razão mas social, né, e o esporte, tá? é malharia alguma Malharia, coisa. só malharia, coisa assim. Tem um nome, mas é a empresa que foi apresentada no contrato como Torcida. O dinheiro sair dela e chegar ao esporte é o caminho Natural. natural, tá? Então, o que precisa ser comprovado que qualquer outro recibo, qualquer outra coisa postada ali, se realmente são. Primeiro, precisa saber se são comprovantes, documentos, prints de algo real. Se não são montagens, hoje em dia, meu amigo, veja só. Pois é. Hoje em dia, Se tem deepfake, meu amigo. imagine print, né, de conversa, tudo precisa ser provado primeiro que, são reais. 2, que aquilo ali faz parte do mesmo tema. Isso. Você precisa saber que aquilo ali faz parte do mesmo tema. E daí ainda chegar em pessoas é mais uma terceira camada. Então, assim, o que se tem do documento do jogo, da venda da operação, da venda da receita, tá entre o grupo torcida e o esporte, tá? Se o Ministério Público ou a polícia identificar que aquele grupo triangulou de alguma forma um dinheiro que foi para ali, que foi para cá, que foi para cá e bateu, e que isso é referente a esse jogo, aí a investigação dá um passo. Não que chegue a incriminar as últimas pessoas do processo, mas pelo menos existe Porque ainda algo. chega o juiz para ainda ir a Exatamente. julgamento. Mas aqueles documentos não dão sustentação nem para comprovar a primeira parte da teoria. A primeira parte da teoria não está comprovada ali. Então, meu velho, a gente não pode aqui debater, por exemplo, se a teoria faz sentido ou não.
tá? Porque se a teoria foi apresentada aquilo ali, ela já deu um sentido automático. As pessoas já são induzidas àquilo ali. Porque ninguém fez assim, ó. Veja esses documentos aí. Ninguém jogou os documentos assim. Vejam É. tudo isso daí. Não. Ali você já tem uma narrativa Isso. para tentar criar todos os elos que estão ali. Mas esses elos, efetivamente, não são comprovados, não são sólidos, tá? Então, não existe avanço. Primeiro, não existe nenhum gênio ou nenhum entendedor que viu aquilo ali. Detalhe, Celso. Nesse processo, eu sei de pelo menos um grande advogado ligado ao esporte, tá? E não ligado diretamente a essa gestão, que um grande advogado, tá? Que olhou, disse, ó, aqui não tem nada. Isso aqui sozinho não tem, tá? Ou seja, não é só o jornalismo investigativo que travou. Pessoas da área não conseguem identificar naquilo ali o necessário para condenar, pré-julgar ou até mesmo acusar ninguém. E os 2 veículos de comunicação aos quais estão em cima dessa história, Sim. com certeza, por serem conglomerados econômicos de comunicação, Já passaram por seus já passaram departamentos por seus jurídicos, jurídicos. Deve já. estar assim do lado, olhando, ó, meu É. amiguinho, ó, aqui, até aqui, viu? Então, Precisa porque daqui. o jurídico vai dizer, ó, isso aqui, você vai ter que comprovar isso daqui. É. Se É. você não comprovar isso daqui, não tem A nada. gente não sai do lugar. O jurídico vai lá e diz assim, ó, tua missão é essa aqui. Se tu É. comprovar uma coisinha aqui, já dá. Porque aí você faz algumas interrogações, mas você tem o primeiro princípio comprovado. Começa a fazer triangulações. Pode ter e pode não ter, tá? Obviamente. Eu só não acho que existem elementos hoje, e eu estou sendo muito sincero, para você escolher um lado. Cegamente comprar um lado, tá? E eu acho que nós temos algum lugar de fala para isso, tá? Porque com certeza não é aqui que você vai esperar uma defesa Escudo. dessa É gestão. isso. Nunca foi. Pelo contrário, Exato. são pessoas que a gente nem fala, nem convive, tá? Que não tem nenhum elo. Então, assim, não somos um bloco que seria escudo para isso. E também temos lugar de fala porque todo mundo aqui tem 20 anos de jornalismo nas costas por baixo, Isso. tá? E a gente sabe os procedimentos. A gente viveu os procedimentos, tá? E nenhum processo nas É, na época de jornalismo. nas é, costas. Nesses 20 anos, o que é. demonstra de alguma maneira alguma responsabilidade. Porque muitas vezes você toma processo à toa só como resposta por algo que você fez para Só pra tentar pressionar você, para tentar Isso. jogar você no. Já tivemos reportagens duras, contundentes, tá? Desafiando indústrias, desafiando política, desafiando presidentes de Isso. federação, sabe? Dentro do segmento de esportes aqui. E Contestando a polícia. tudo já aconteceu, tudo já foi feito, tá? Contestando polícia algumas vezes, tá? Contestando modelo de segurança pública, Isso. já nessa coisa das organizadas, Exatamente. né? E não tem processo. E não tem. Qual é o melhor de não ter processo? Né? Escapar de processo, não. É que quem esteve do outro lado da matéria não se sentiu prejudicado por aquela matéria de forma arbitrária. Que ela se sentiu, pô, essa matéria aqui me fudeu. Injustamente. Injustamente. Não, talvez tenha. Pô, Evandro sempre falou isso. É. Não, me fudeu. Mas ele ia fazer o quê? Porque Evandro já sabia que era verdade. No caso lá dos fantasmas. Ele falou. Injusto irmão, não é. Me fudeu, quebrou o futebol. Ele já disse, você quebrou que chega cá, você quebrou o futebol de Pernambuco, né? Mas É isso. é isso. Ele diz assim, ó, meu irmão, esse Cássio, esse João aqui, esses caras me fuderam, meu irmão, processa esses putos aqui, meu irmão. Ninguém processou. Presidente do interior odiando os caras porque cortou, ninguém processou. Porque vai processar pra quê? Pra perder? Isso. Tá? Então, assim, existe algum lugar de fala aqui. Tem que ter cuidado, a gente tem que ter responsabilidade. E a gente tem que ter respeito às pessoas. Pô. Tem que ter.
Exato. Respeito, assim, ninguém gostaria, Celso. O mundo que a gente vive hoje, ele é muito delicado, porque ele é um tribunal Inquisitório de. inquisitório nas redes sociais, tá? Ele é um tribunal absoluto. Então, o que a gente mais vê hoje são pessoas sendo condenadas imediatamente por uma fala, tá? Às vezes, Celso, a gente faz programa ao vivo aqui, tá? Esse nem é o caso. A gente faz programa ao vivo aqui. Estamos ultra vulneráveis a Um lapso. uma falha, uma frase, um posicionamento errado, uma piada equivocada. Ela soar machista, ela soar preconceituosa, ela soar ofensiva. Estamos todos os dias a uma frase. A uma frase E que uma pessoa pode. Uma pessoa pode interpretar errado, porque. e multiplicá-la, E multiplicá-la. tá? Estamos todo dia a uma frase de inviabilizar o nosso dia seguinte, É como se a gente tá? todo dia fosse pra forca ali esperando. Opa, hoje. Todos os dias, quem tem um microfone ao vivo, todos os dias está a uma frase Do cancelamento. do e mais Sobretudo quando não tá no teleprompter. é Porque uma porque coisa é no teleprompter. é que você porque segue porque tem o um. cancelamento, mas o cancelamento às vezes vai lá Inviabilidade, né, que você tá falando. é inviabilizar, porque o jogador de futebol foi cancelado. Beleza, continua jogando futebol. Isso. Continua. O comunicador que é inviabilizado, acabou, meu Acabou-se. velho. Não tem dia seguinte, Fecha a não. padaria. Não tem dia Fecha a seguinte, padaria. não. Abre uma padaria, no caso. Você vai tenta abrir uma padaria. Tenta abrir. Tenta. Porque assim. Ou então vai vender miçanga na praia. É Ou mais então, fácil. assim, você vai buscar, tá? Você tem que dizer, com todo respeito ao vendedor de miçanga. Com tá? todo respeito Aprenda com o seu parceiro Cássio Zirpoli. Tá? aos vendedores de Porque miçanga. se você se complicou aqui com os vendedores de miçanga nesse momento. Eu não me compliquei, pô. Eu falei que é uma saída para os jornalistas. Então eu me compliquei a problematizar. Pô, exatamente. Mas é isso, Celso. Assim, vamos todos sermos prudentes, responsáveis. Eu já não estou falando mais de nós três da imprensa. Você, torcedor do esporte, você que está revoltado com a gestão, você que quer sentença pelas próprias mãos, você que enxerga nisso apenas uma forma, porque a grande maioria, Celso, só quer isso, quer disso, uma forma de encurtar logo essa gestão e a gestão acabar e o time ganhar mais jogos ano que vem. Isso. Que no final das contas, 90% só quer isso. Enxergou nesse processo uma possibilidade de dizer, isso aqui dinamita a gestão, acabou, recomeça. Se você quer isso, se você torce para isso, torça, é legítimo. Mas seja responsável, tá? Seja prudente e tente ao máximo confiar no Ministério Público, tá? Se o Ministério Público passar para a polícia, confiar na polícia. Se os veículos de comunicação que estão mais avançados nessa apuração conseguirem algo concreto, confie que eles vão ter liberdade para postar. Se nem o Ministério Público, ou nem a polícia, ou nem os veículos de imprensa conseguirem algo, confie também. É muito importante você confiar confie também na conclusão que não é a que você estava esperando. Confie que, tipo, se há profissionais de diversas áreas de atuação que estão averiguando determinado fato, e se esses profissionais de diversas áreas chegarem à conclusão de que não há uma conclusão, confie nisso também. É importante. É importante. Muito bem, Fred. Então, acho que dessa forma, meu caro Cauê, a gente consegue fechar aqui mais um programa, tá? Acho que a gente conseguiu colocar luz. Tentou, né? pelo menos. Pelo menos tentamos colocar luz aí sobre esse tema tão delicado, tão complexo, que é o tema central do nosso programa. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do nosso conteúdo, você já sabe. Se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, deixe aqui sua curtida e, se puder, compartilhe um dos nossos conteúdos, que você vai nos ajudar bastante a aumentar o nosso alcance. Forte abraço e até o próximo. Valeu, galera. Tchau, tchau.